E aí galera rocheda, beleza? Essa semana vamos ter mais um jogo da série Mario e Luigi. E hoje vamos aproveitar esse lançamento para falar no grande astro da franquia Super Mario Bros. É claro que a gente está falando do Luigi. Vamos falar aqui do irmão do Mario, do Player 2 de Super Mario Bros, sobre a sua origem, vamos contar um pouco da sua história e vamos falar também das habilidades dele. Então vamos falar aqui sobre Luigi, o irmão do Mario. O Luigi vai fazer a sua estreia no jogo Mario Bros, lançado para o Game & Watch em 1983. Bom, o Luigi, ele sempre foi apresentado como irmão do Mario. Ele vai aparecer nesse jogo aí, Mario Bros de 1983, e originalmente ele era basicamente um Mario, só que com outra paleta de cores, o Mario era vermelho e o Luigi era basicamente verde. E durante muito tempo o Luigi era basicamente isso, ele era a versão verde do Mario. Então, nos jogos de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World e etc, basicamente ele era o Mario com uma cor diferente. Porém, com o passar dos anos, ele acabou ganhando uma personalidade e habilidades diferentes, se destacando do seu irmão Mario. Consequentemente, o Luigi ele acabou se tornando um dos personagens icônicos da franquia Super Mario Bros. E é curioso que a Nintendo ela não lançou a história do Luigi de uma maneira linear. A gente não é o Mario Bros é o primeiro, o Super Mario Bros é o segundo, que conta a história dele de maneira linear, não. A história do Luigi ela é contada de uma maneira mais espalhada, assim como a do Mario. Então você tem, por exemplo, o Super Mario World 2, que é o jogo do Yoshi, que basicamente conta a infância do Mario e do Luigi. Como o próprio nome já diz, o Super Mario World 2 veio antes do Super Mario World 1, onde o Luigi já é um homem adulto. Então ela foi contada, a história do Luigi foi contada de uma maneira não linear. O Luigi, a história dele vai começar justamente em Super Mario World 2. Nesse jogo, o Luigi e a cegonha que estava levando os irmãos Mario para os seus pais, eles são sequestrados pelo Baby Bowser. E aí o Baby Mario, juntamente com os Yoshis, precisam salvar o Luigi. Então o Luigi ele começa a sua história sendo a pessoa a ser resgatada pelos Yoshis. Posteriormente é que ele vai se tornar um dos heróis aí da franquia Mario Bros. Ele e Mario vão crescer no reino dos cogumelos, onde eles são dois encanadores muito famosos. Porém, ao contrário do Mario, que é corajoso e confiante, o Luigi é bastante tímido e também é medroso. Mas apesar dele ser medroso, ele encara os desafios de frente, Ele encara as coisas, ele vai com medo mesmo, Diferentemente do Mario, que encara com muita coragem, com muita bravura, o Luigi vai com medo mesmo, E se é pra ir, vai com medo, Então é uma boa lição que o Luigi nos ensina. É que se você tiver com medo de fazer alguma coisa que você precisa fazer, vá com medo mesmo. Então Luigi, em muitos jogos, ele vai ser basicamente a paleta diferente do Mario, vai ser o Player 2 do Mario. Porém, em outros jogos, como em Super Mario Bros 2 The Lost Levels, que foi lançado no Japão, ou Super Mario Bros 2 USA, que foi lançado aqui no Ocidente, ou mesmo em Mario Galaxy e etc, o Luigi ele vai se destacar por ter as suas próprias habilidades e ser diferente do Mario. Em alguns desses jogos ele tem uma velocidade maior do que a do Mario, mas ele tem menos aceleração e tem uma das principais características dele, que é o fato dele pular bem mais alto do que o seu irmão. Então o Luigi vai acabar se destacando, se diferenciando muito do seu irmão nesses jogos. Também tem alguns jogos do Mario onde o Luigi não aparece, porém tem outros que o Luigi ele não apenas aparece, como ele também é o protagonista.
Ele é o principal personagem da franquia Luigi's Mansion, onde ele recebe uma grande mansão, onde ele pode viver. Só que aí o seu irmão, o Mario, ele vai para essa mansão, porém ele acaba sendo capturado pelos Boos que vivem nessa mansão. E aí cabe ao Luigi ir lá resgatar o seu irmão que está aprisionado dentro de um quadro. E é curioso porque o Luigi, ele morre de medo de fantasmas. Ele não gosta de fantasmas de jeito nenhum, mas aí ele tem que encarar os fantasmas para poder salvar o seu irmão. E para isso ele utiliza a Poltergust, que é uma espécie de aspirador de pó especializado em absorver, em aspirar os fantasmas que ele encontra pelo caminho. Diferentemente do Mario, que tem um relacionamento ali com a Princesa Peach, o Luigi, ele aparentemente ele não demonstra ter um relacionamento nos jogos canon. Porém, nos jogos spin-off, kart, tênis, golfe, o Luigi, assim como o Mario, ele pratica muitos esportes. E nesses jogos é implícito que ele tem um relacionamento com a Daisy. Apesar de que em Super Mario Galaxy ele também demonstra um certo interesse na Rosalina. Essa é basicamente uma parte da história do Luigi. É uma parte, eu não contei com muitos detalhes, porque aí a gente teria que trazer os vários jogos do Mario, onde o Luigi aparece. Então basicamente foi uma introdução aí ao Luigi, sua origem e alguns dados gerais, até mesmo porque a lore de Mario não é uma lore muito desenvolvida. O Mario, a franquia Mario tem jogos muito divertidos, porém a lore é meio superficial, sabe? Mas agora vamos falar sobre as suas habilidades, vamos falar das habilidades do Luigi. Porém, antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas. Agora vamos falar sobre os poderes e habilidades do Luigi. Bom, em grande parte dos jogos, as habilidades do Luigi são as mesmas do Mario, já que o Luigi é só uma versão verde do Mario. Então eles basicamente traziam as mesmas habilidades para não dar vantagem de um personagem para o outro. Porém, em muitos jogos, principalmente nos jogos mais recentes, o Luigi passou a ter uma série de habilidades próprias, que são as seguintes. Ele tem um pulo mais alto do que o seu irmão. Ele em alguns jogos consegue controlar eletricidade, principalmente em jogos de RPG. Em alguns jogos ele tem a habilidade de controlar gelo, em contraponto à habilidade do seu irmão de controlar fogo. Ele pode controlar o vento em alguns jogos de esportes, principalmente beisebol. Em Super Smash Bros. Ele consegue invocar um fogo verde. E ele também tem algumas habilidades que ele utiliza juntamente com esses poderes, que são as seguintes. O Luigi, ele é muito bom em atuação e disfarces, ele já demonstrou isso em vários jogos de RPG, principalmente. E ele também é praticante de muitos esportes, futebol, tênis, golfe, beisebol, kart e etc. Além disso, o Luigi, assim como o Mario, costuma utilizar vários itens que dão poderes especiais para ele. O que inclui aí a Power Flower de Super Mario 64 DS, que dá ao Luigi o poder Vanish Luigi, que permite que ele tenha invencibilidade e a habilidade de atravessar algumas paredes. E ele pode utilizar itens como a Estrela da Invencibilidade, a Flor Mágica, que permite ele atirar fogo, o Cogumelo, que faz com que ele cresça, a Tanuki Suit, que permite que ele voe, e etc. Porém, o Luigi, ele também tem desvantagens em relação ao seu irmão. Ele tem menos aceleração na corrida, então ele acelera menos do que o Mario quando está correndo. E ele também tem uma tração menor quando ele está correndo. Então, o Mario, ele acelera mais e tem uma melhor tração, enquanto que o Luigi, ele pula mais alto. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Luigi, o irmão do Mario. O que você acha do Luigi? Você se lembra que teve um ano que foi o ano do Luigi, que tiveram vários jogos
lançados, protagonizados pelo Luigi, qual desses jogos é o seu favorito? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!